Pois bem, como sempre tenho feito, eu sempre apresento aqui o livro de estudo, que é o livro da Bíblia. Este meu livro de estudo, ele é uma Bíblia que foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com várias variantes e referências. Essa Bíblia, ela tem a edição de 1995. E talvez, caso você esteja acompanhando esse estudo com uma Bíblia um pouco mais nova ou de um outro autor, tradução, é evidente que ela tenha algumas traduções diferentes. Mas o conteúdo, a revelação, eu sempre digo, é a mesma. Me baseio somente no livro da Bíblia. Não vou em livros apócrifos e nem muito menos em outros livros de outros autores. Apenas dentro das relevantes traduções e daquilo que o Espírito Santo tem me colocado aqui para trazer para vocês. Então vamos estar no livro de Gálatas, fazendo a leitura e fazendo os comentários necessários sobre cada capítulo. Vamos iniciar aqui no capítulo de número 4, versículo de número 1. O título da minha Bíblia, ele diz assim: o Evangelho isenta-nos da lei. É uma situação bem dentro do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Já começamos aqui, onde Paulo, numa situação, ele fala sobre assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vamos dar um pequeno exemplo nesse capítulo 1, sem ler aqui a relevante do número 2, que fala sobre tutores. Você é um jovem de 15, 16 anos e herda toda a posse de seus pais, e herda toda a herança muito cedo de seus pais, onde seu pai tem empresas, tem muitos negócios, e acontece alguma coisa e você acaba sendo herdeiro de tudo isso daí. Mas dentro desta empresa há vários conselheiros, há várias pessoas ali com experiência maior do que a sua para lidar com algumas situações ali que você não tem experiência. Mas o que vai acontecer é que esse jovem de 15 a 16 anos que herdou tudo, ele não se iguala não somente a esses servos, que no caso são os diretores da empresa, e nem aos empregados. Ele não quer ser igual, de forma alguma. Agora ele, como dono, ele quer tomar atitudes, ele quer mandar, ele quer tomar ali ações de sua cabeça, de seu cunho. E muitas vezes essas ações não serão de forma alguma agradáveis aos funcionários, aos conselheiros e até o andamento da empresa. E é aqui que Paulo inicia esta questão, falando que agora, neste momento, o herdeiro, sendo menino, ele é igual a um servo. Porque é necessário esse herdeiro entender e compreender que ele terá que, mesmo sendo dono, receber ordens de uma outra pessoa, para que o andamento daquela empresa não venha a falir. O andamento daquele negócio de seus pais, que agora ele tomou posse, não comece a sumir, não comece a desaparecer. Porque tudo aquilo foi criado de uma forma, com uma consciência e um trabalho muito forte dentro da família. O pequeno, que agora está na posse de tudo, ele precisa tomar cuidado na posição que ele irá tomar. Terá que ouvir outras pessoas. Então vamos continuar lendo para compreender aqui. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Olha aí, o que foi que eu falei? Então vamos dar uma lida na relevante para compreender sobre isso.
A declaração feita por Paulo aqui, embora tenha sido feita primeiramente para ilustrar a situação dos fiéis nos tempos da lei, indica que os pais piedosos normalmente cuidavam da instrução e da educação dos seus filhos. Esta tarefa era executada em casa, diretamente, ou colocando os filhos sob os cuidados de mestres piedosos, escolhidos pelos pais. As Escrituras indicam claramente que os pais devem fazer tudo quanto podem para assegurar aos filhos uma educação santa e cristã, protegendo das filosofias ímpias e dos princípios antibíblicos do mundo. Então nós vemos aqui que Paulo está se referindo a algumas famílias dentro daquela época que estavam educando seus filhos por conta própria ou contratando alguns professores que fossem educar seus filhos da forma que eles queriam e não que deveria ser feito. E isso é prejudicial para a educação de uma criança, pois a criança ela precisa aprender, o jovem ela precisa aprender o que está dentro da lei e não ele querer fazer a lei, que é o que nós vimos muito hoje. Pois nós vemos aí, eu já presenciei muito isso quando trabalhei em São Paulo como motorista particular e segurança, onde alguns jovens, filhos de pessoas com uma condição financeira muito melhor, ou até mesmo dentro de uma classe social, política, filhos de políticos, de deputados estaduais, federais, filhos de delegado, filhos de juízes. Então, esses jovens, ao cometer um deslize, ao cometer um erro e serem abordados pela lei de um oficial, seja ali um andando sem habilitação, um jovem sem carta que já dirige, e ele é abordado numa blitz, ou dentro de um local inadequado que ele estava, que não poderia estar ali, mas foi liberado por ter conhecimento dos pais. Então, tudo isso fazia com que essa juventude apontasse o dedo para a autoridade, dizendo a seguinte frase: você sabe com quem está falando? Então, eles usam essa atitude para terem autoridade maior do que a própria lei, para se beneficiar desse tipo de coisa. E era aqui a preocupação que Paulo estava tendo, pois essas pessoas que estavam sendo educadas fora da lei iriam tomar atitudes em um futuro mais próximo que iriam prejudicar toda uma sociedade, toda uma família, toda uma geração e a eles mesmos. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que de natureza não são deuses? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ouvir? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anuncieis o Evangelho, estando em fraqueza da carne.
Então vamos dar uma parada aqui no versículo 13 para compreendermos um pouco sobre todas essas questões que Paulo está falando. O Espírito que clama Abba Pai. Vamos compreender aqui nessa explicação. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial que o leva a conhecer a Deus como Pai. O termo Abba é aramaico e significa Pai. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial. A combinação da palavra aramaica Abba com a palavra grega que significa Pai expressa a grande intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Dois sinais determinantes da obra do Espírito dentro de nós são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai e a nossa obediência espontânea a Jesus como Senhor. Então nós vemos aqui que a palavra deixa bem claro que Jesus, ao expressar Abba Pai, naqueles momentos de maior aflição que ele estava passando em suas orações, pois Jesus ele fez essa pronúncia durante várias vezes, não somente no Getsemane em suas orações, não somente nos seus sermões aos montes, mas também no momento que ele estava sendo crucificado, onde estava entregando ali o seu espírito a Deus. Então, a palavra Abba Pai, em aramaico, ele está reconhecendo ali o grandioso Deus, o seu poder e toda a sua dedicação e respeito ao Pai Celestial. E isso nós vemos que hoje não se tem muito disso. Nós não vemos filhos que têm respeito pelos pais. Nós não vemos hoje essa questão de obediência, de respeito. E olha que Jesus nos demonstrou isso e nos ensinou muito bem. Mas nós não vemos isso, infelizmente, onde alguns pais, hoje, algumas pessoas com um pouco mais de 30, 40 anos, já não querem ouvir seus pais por acharem que já são crescidos o suficiente para tomar a sua atitude. Pois até mesmo o jovem com 15, 16, 17 já diz que sabe o que está fazendo, imagina um com 37 a 40 anos. Eu tenho 57 e até hoje eu ainda peço orientação para minha mãe, que Deus ainda permite que está comigo. Então veja bem, tire exemplo por aí. O versículo 13, ele diz assim: uma tentação na minha carne. Vamos ver a explicação dessa parte. Isso pode ter sido uma deficiência na vista, uma malária, o espinho na carne, ou um defeito físico causado por apredejamento. Seja o que for, deve ter sido problema físico. Note que o crente fiel, que está na vontade do Senhor, ativo no serviço cristão, não é imune a doenças, dores físicas ou fraquezas. Já fiz um comentário sobre isso, sobre essa questão, que às vezes as pessoas acham que por ser um pastor, por ser um bispo, por ser um missionário, por ser um congressista, por ser uma pessoa que está na liderança, que ora todos os dias, que busca a orientação todos os dias, que vai no monte, que faz campanha, uma pessoa que prega a palavra, que louva maravilhosamente, que essa pessoa está imune de ficar doente. E não é assim, e não é dessa forma. Estamos sim correndo o risco de ficarmos enfermos. Somos homens de carne, e isso nos traz não total imunidade. Nós estamos sim indo de encontro a uma enfermidade, porque nós corremos os mesmos riscos que qualquer um corre nos expondo, mas é claro que estamos o mais revestidos. Então nós somos vacinados pelo Espírito Santo na ceia que tomamos. Somos vacinados. A ceia é uma vacina mensal que tomamos todos os meses. E se você está tomando essa ceia, creia, você está sendo vacinado. Então vamos continuar aqui a partir do número 14. E não rejeitastes
nem desprezastes isso que é uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis? Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por nós, não como convém, mas querem excluir-nos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então, Paulo, ele começa aqui a falar sobre várias questões, onde ele se coloca até como o que Cristo faria. Então, ele está enfrentando uma situação e ele se pergunta a si mesmo: o que devo fazer para que vocês possam compreender que a atitude que vocês estão tomando está errado? O que Cristo faria no meu lugar? E eu vou fazer aquilo que Cristo faria. Então ele se coloca nessa posição, onde ele se coloca até mesmo como se fosse uma mulher grávida, quando ele diz que está sentindo dores de parto. Onde ele diz assim: sentir dores do parto expressa a angústia, a aflição, a dor, o anseio que Paulo deseja, a salvação de Gálatas, que se alienaram de Cristo e que caíram de sua graça. Ele os retrata como quem precisa de um segundo nascimento espiritual e descreve-se a si mesmo como uma solícita mãe que sofre de novo as dores de parto, até que Cristo fosse neles formado. Então nós vemos que Paulo diz que gostaria até de sentir as dores de uma mulher, porque a dor de parto é uma dor terrível. É uma dor terrível. E Paulo fala isso, que o que ele está sentindo naquele momento é uma dor tão angustiante por dentro que ele gostaria de sentir o que uma mulher sente quando está dando à luz. Ele pede até que essas pessoas possam ser renovadas espiritualmente mais uma vez. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto com o capítulo 4 do livro de Gálatas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltamos então para o nosso segundo bloco, para a nossa segunda parte do livro de Gálatas, aqui no capítulo 4. Vamos dar continuidade aqui, onde eu tenho um título que diz assim:
Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Vamos compreender o que Paulo está falando aqui nesta questão, onde ele coloca aqui as duas mulheres que foram mães dos filhos de Abraão. Colocou Sara e Agar como exemplo. Dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos, para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima e é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado, segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança-o fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então vamos compreender aqui o que Paulo colocou como exemplo Abraão, Sara e Agar. Abraão teve 2 filhos. Paulo emprega a ilustração para nos mostrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Agar representa o antigo concerto, firmado no monte Sinai. Os filhos que teve com ela são sobre este concerto e nascem segundo a carne. Não tem o Espírito Santo. Já Sara, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, os crentes em Cristo, têm o Espírito e são verdadeiros filhos de Deus. Então vamos compreender essa questão aqui de viver sobre a lei, e onde Paulo coloca Sara e coloca Agar como exemplos. Essa é uma questão até que eu já respondi num podcast falando sobre a questão sobre primogenitura, onde nós temos ali a questão de a diferença de ser primogênito, né, e unigênito. Então nós vemos aqui que Abraão teve seu primeiro filho com Agar. E esse primeiro filho, ele se torna o mais velho. Então, entre a lei naquela época, ele seria o primogênito de Abraão. Mas Sara, que era sua mulher, que era sua companheira, ela que tinha ali o seu ventre estéril, ela fica grávida logo depois do nascimento de Ismael. E agora ela tem a Isaque. E Isaque torna-se o primogênito de Abraão. Aí você fica perguntando, mas como assim? Como ele pode escolher Isaque como primogênito, vivendo debaixo da lei? Vamos compreender esse motivo que Paulo colocou esse exemplo. Porque a lei, ela estava sendo posta para a lei da promessa de Deus. E essa promessa ela estava sendo feita e colocada somente com Abraão e com Sara. Por esse motivo, a promessa estava debaixo deles. A lei estava debaixo deles. A lei era exposta a eles. Então, neste caso, Isaque é o primogênito. É Isaque que é aquele que receberá todas as bênçãos de Abraão. Mas Ismael não fica sem receber alguma coisa. Ele é filho também de Abraão, que Deus havia falado para ele que seria pai de multidões. Então Deus coloca também a Agar
e a Ismael uma promessa, onde ele também terá gerações, mas será diferente. Não será a mesma coisa que Isaac. E aqui Paulo coloca esse exemplo, para que as pessoas entendam a questão de viver sob a lei e viver sobre o concerto da não lei. Paulo coloca ali o concerto de viver sob a lei, com a primogenitura de Isaac, e aquele que não está debaixo da lei, sim da carne. Porque viver na carne é uma situação diferente. Então vamos seguir aqui no número 5, no capítulo 5, que tem o título assim: Exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-se debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendo caído. Porque nós, pelo Espírito da lei, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então vamos dar uma parada aqui para entender essa questão, porque Paulo ele já deixa bem claro sobre vai andar direito, vai andar correto uma pessoa que não está debaixo da lei? De forma alguma. E é isso que Paulo está falando aqui. Então vamos dar uma lida aqui a partir do versículo 4, que diz assim: da graça tendes caído. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência da lei. Paulo declara que os tais caíram da graça, e cair da graça é estar alienado de Cristo, é abandonar o princípio da graça de Deus que nos traz vida e salvação, é anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Então nós vemos aqui que Paulo está falando sobre essa questão de como eles estavam ali vivendo naquela época. Eles caíram da graça, não viviam mais na graça, pois eles estavam vivendo de uma forma totalmente desobediente. Pensavam somente nas coisas que se equivalessem a eles, que interessavam a eles. A lei só servia para aquilo que seria de bem próprio. Vamos seguir aqui. A fé que opera por amor. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. Nesse trecho, Paulo define a natureza exata dessa fé. A fé salvítica é uma fé viva num Salvador vivo. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar-se em atos movidos pelo amor. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo, verdadeiramente de demonstrar interesse genuíno pela obra do reino de Deus, e de claramente resistir ao pecado e ao mundo, não é fé salvítica. Olha só, olha o que Paulo está falando aqui. Nós costumamos falar muitas vezes sobre essa questão. E eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos, e então nós muitas vezes falamos sobre essa questão de amor a Cristo. Quem nós amamos mais? Amamos a Cristo ou amamos a nossa esposa? Ou, em piores situações, como nós vemos, quem tem um animal de criação ou um bem? Porque muitas pessoas colocam o bem maior do que o amor. Uma pessoa que tenha um carro, que tenha um outro bem, um imóvel, ama tanto como é que eu posso dizer? Essa utilidade, que seja um carro ou seja qualquer outra questão, ele ama tanto que coloca a sua fé em Cristo em segundo plano. Eu amo o meu carro, e muitas vezes ama o carro mais do que a própria esposa. Eu amo minha moto, ama mais
a moto do que os filhos. Eu amo mais o meu emprego do que a minha situação dentro de casa. Então, esse tipo de amor vai te afastar da graça de Deus. Você primeiro tem que amar a Cristo. Você primeiro tem que amar a sua condição espiritual. Tem que amar a fé que você tem e deixar as coisas de lado. Pois isso tudo vai ficar. A própria palavra diz isso. Aqui no número 7, quando ele diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então ele cita assim, impedidos de obedecer à verdade. O falso ensino ou nega as verdades fundamentais da fé cristã, ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento para o crente ser um cristão completo. Todo o ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica. O ensino evidencia conforme-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, conforme o Novo Testamento. Devemos fazer as duas seguintes perguntas: algum ensino omite parte da mensagem apostólica ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico, embora reconhecendo a mensagem apostólica? Então vamos compreender o que Paulo está falando aqui. Que se nós estamos correndo atrás de mais conhecimento, estudando, veja bem o que eu estou falando aqui. Eu não estou, de forma alguma, colocando que você que estuda teologia, que você que busca aí em vários livros aí ter um conhecimento maior, que você está errado. Eu não estou falando isso. Paulo está citando as pessoas que buscam este conhecimento e se esquecem da Bíblia. Então é isso que eu quero colocar para você aqui. E Paulo está falando sobre essa questão. Pessoas que correm tanto para estudar, pessoas que buscam tanto conhecimento fora daquilo que está na Bíblia, que começam a se aprofundar, porque a própria palavra diz que quem muito se aprofunda no saber, perde o esclarecer. E as pessoas que se julgam muito sábias, acabam perdendo essa sabedoria para um que se aplica somente aqui, com a revelação do Espírito Santo. Nós vemos, por exemplo, o Paulo ele é muito prático nessa questão, pois ele teve ali o melhor professor da sua época. Ele estudou com Gamaliel, estudou na melhor faculdade, mas tudo isso para ele foi em vão, porque tudo que ele fazia era perseguir. Ele perseguia os apóstolos, ele perseguia os cristãos, ele perseguia as pessoas que falavam de Cristo, que falavam da verdadeira palavra. E isso fez o quê? Fez com que ele estivesse totalmente errado. E é isso que Paulo está colocando aqui. Ele se coloca como exemplo praticamente. Você estuda, você lê, você busca, mas começa a aplicar tudo errado, esquecendo da Bíblia, esquecendo da palavra verdadeira. Muitas vezes pegamos exemplos de pessoas que estão numa reunião, por exemplo. Vamos colocar aqui uma reunião de liderança, onde vem pessoas de todos os lugares. E eles começam a conversar na mesa, começam a trocar ideias. E um começa a falar que aplicou determinada situação dentro do seu ministério e deu certo. Então, aquela conversa faz com que a liderança que ali está, ele traga para dentro do seu ministério a mesma aplicação que foi colocada. Mas ele não está estudando, ele não está vendo que essa aplicação ela não condiz com o efeito bíblico. E ele vai aplicar isso dentro da sua igreja. Ele vai aplicar isso dentro do ministério. Ele vai aplicar isso com os seus congregados. E as pessoas começam a perceber que ele está fora, totalmente fora daquilo que está na Bíblia. Isso vai gerar um problema no futuro. Porque a pessoa que aplicou lá onde estava o seu ministério, ele não aplicou debaixo da lei. Ele fez pela carne. Mas alguém que estava ali abraçou essa ideia e resolve colocar também em prática. Não é porque uma pessoa fez que você vai fazer também. Nós temos que tomar muito cuidado nisso. Eu já vi muita coisa
em ministérios, em igrejas. Ah, porque fulano fez, eu vou fazer também. Ah, porque fulano fez lá e deu certo lá, vai dar certo aqui também. Respaldo bíblico não é isso. O que está na Bíblia é uma coisa, o que as pessoas estão fazendo é outra. Está terminando aqui a nossa segunda parte. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto para a conclusão do nosso estudo de hoje. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Voltamos então para finalizar aqui o nosso terceiro bloco, essa ótima leitura de Gálatas, que está falando sobre a lei que está sendo aplicada nos tempos de Gálatas, mas também nos tempos de hoje. Eu terminei nosso segundo bloco falando sobre um encontro de lideranças, que acontece muito nessa época de hoje. E eu mesmo já fui convidado para muitos encontros desse, mas nunca fui. Não porque não tenho interesse, mas por falta de tempo. Pois os meus afazeres não permitem que eu possa participar. Mas eu vejo que Deus tem trabalhado nessa parte. Pois depois eu fico sabendo de situações que ocorreram nessas reuniões que acabam influenciando determinadas pessoas. Então é até bom que eu não participe, pois a minha linha de pensamento é esta daqui, ó. É respaldo bíblico. É fazer o que a Bíblia diz. Vamos continuar aqui a partir do número 8, que diz assim: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Acabei de falar sobre isso. Essas reuniões, elas não trazem coisas boas para nós. Porque a pessoa que muito estudou, que muito leu, ela se acha que pode colocar imposições, pode fazer mudanças. Nós vemos hoje pessoas falarem até que a Bíblia está ultrapassada. Nós vemos lideranças conceituadas dizerem que a Bíblia está ultrapassada, que deveria ser escrito um novo livro bíblico. Temos que tomar muito cuidado com as reuniões que participamos. Temos que tomar muito cuidado com as coisas que ouvimos e estamos aplicando dentro do nosso ministério como líderes. Temos que ser cuidadosos com as coisas que estamos ouvindo. Olha aqui, ó. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Para você que sabe fazer pão, que sabe fazer bolo, você sabe que tem a quantidade certa do fermento para fazer o pão e o bolo. Se você colocar um pouquinho a mais, já não vai estar de uma forma correta. Você vai perder todo o seu trabalho. O bolo, o pão não vai ficar igual. Ele vai perder toda a sua plenitude, todo o seu gosto. Então nós temos que tomar cuidado. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta,
seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar associação à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa, gente. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Vamos parar aqui no versículo 15 para compreender um pouco sobre essa questão que ele está falando aqui, sobre tudo isso, que ele diz assim, que cumpra-se somente uma palavra sobre toda essa lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos falando aqui de perdão. Paulo está falando aqui que ele, como perseguidor da igreja, né? Ele, como perseguidor da igreja, muitas pessoas não estavam ainda aceitando ele como uma identificação de Cristo. Eu ouço muitas pessoas falarem de Paulo, falarem sobre a vida dele de apóstolo, mas elas não compreenderam ainda como foi a aceitação de Paulo pelos outros apóstolos. Muitas pessoas ali não conseguem entender como era a convivência de Paulo com os outros apóstolos. Basta você ler a Bíblia desde quando ele começou a escrever as cartas, para que você compreenda quem andava com ele, quem caminhava com ele. Marcos foi o único que tentou se aproximar dele. E ainda assim não deu certo. Ele fala sempre sobre a questão do seu apostolado, que foi Deus que levantou ele como apóstolo. Então nós passamos hoje por essa situação muitas vezes. Porque você que tem um título de pastor, de bispo, você que tem um título de liderança dentro de uma igreja, muitas vezes não é reconhecido. Porque quem te levantou foi Deus. E as outras pessoas não querem entender e compreender isso. E com Paulo foi assim. Ele lembrava, em algumas cartas, ele diz que ele não se preocupa com o título de apóstolo. Mas, na verdade, ele estava preocupado. Ele estava, sim, preocupado com essa questão. Porque ele vinha de um passado muito ruim. E os apóstolos ali, nenhum deles estavam condizentes com essa questão. A Bíblia não fala isso, mas se você estudar profundamente cada passagem, cada palavra de Paulo, você vai compreender a dor que ele sentia no coração de não ter nos outros apóstolos esse reconhecimento. Então ele fala sobre essa questão do perdão. Olha aqui que ele diz, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito difícil você ouvir alguém falar sobre isso como eu estou falando para vocês. Vai ser muito difícil você ouvir alguém falar isso. Que Paulo não se dava bem com os outros apóstolos. Não se dava. A passagem é bem clara quando ele diz, quando ele fala para Titico, fala para seus companheiros, deixa Marcos fazer lá a obra dele, nós fazemos a nossa. A passagem é bem clara nisso. E as outras pessoas que leem e estudam a palavra não estão vendo isso. Não estão vendo claramente esta abertura, essas confissões que Paulo está fazendo. É difícil para as pessoas entenderem o que Paulo está falando aqui. Paulo não está magoado, ele ama os apóstolos. Mas ele não tem o reconhecimento e a aproximação. Ele não tem. As pessoas não aceitam ele
assim, dessa forma. Cristo falou com ele, sim, falou, mas falou somente com ele. Não falou com os outros apóstolos que Paulo havia mudado, que Paulo havia se transformado, que ele havia escolhido Paulo. Porque nem eles mesmos fizeram essa escolha. Nem eles mesmos fizeram. Não foi no caso de Matias, que eles oraram, jejuaram e escolheram Matias para ser o 12º apóstolo. Foi feito ali um conclave entre os apóstolos, faltava-se um no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Escolheram ali Matias, debaixo de oração e jejum. Então Matias foi mais bem recebido do que o próprio Paulo. Porque Paulo é considerado o 13º apóstolo. E aí? Quem mais está vendo isso? Mais alguém está vendo isso que estuda a Bíblia? Mais alguém está enxergando dessa forma? Eu sei que muitas pessoas que têm acompanhado os meus estudos não vão concordar comigo. Mas basta você ler as palavras e pedir esclarecimento. Você vai entender tudo isso. Você vai compreender. Porque é isso que está sendo mostrado aqui. A partir do número 16, ele diz assim, tem um título aqui, As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vou dar uma parada aqui, nesse 17, para entendermos um pouco sobre essa questão. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Esse conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou uma plena submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sob o senhorio de Cristo. O campo de batalha está no próprio cristão, e o conflito continuará por toda a vida terrena, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo. Eu falei sobre isso. Paulo vivia um conflito muito grande com essa questão de não ter esse reconhecimento. E ele expressa muito bem essa questão nas cartas, mas elas são traduzidas para poucos. É revelado a poucos. Então ele vivia um conflito constante nessas questões de não ter esse reconhecimento. O versículo 19 diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Aqui Paulo começa a citar uma série de coisas que atrapalham o nosso ministério. Ele começa a citar uma série de coisas que nos fazem perder a graça, que fazem que nós desviemos a nossa vida cristã. Vou repetir aqui. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo aqui, ele cita assim, não herdarão o reino de Deus. Embora Paulo afirme que é impossível herdar o reino de Deus mediante a prática das obras da lei, ensina também que a pessoa pode excluir-se do reino de Deus envolvendo-se com práticas pecaminosas. Se eu fosse falar um por um desses aqui, teríamos que fazer mais, no mínimo aqui, 15 estudos bíblicos sobre cada um dessas coisas que Paulo está citando. Porque
Em Gálatas, as pessoas queriam viver debaixo da lei, mas queriam cometer todos esses erros, todos esses pecados. E Paulo deixa bem claro sobre essa questão. É muito difícil para você conviver debaixo da lei, cometendo todos esses erros. E não adianta você conviver na lei e não estar com a sua fé em dia. Vai continuar cometendo esses erros. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos que a lei ela está sendo aplicada na carne. A lei está sendo aplicada para pessoas que convivem o seu dia a dia totalmente fora daquilo que a Bíblia condiz. Quando você vive somente na lei, você não está vivendo debaixo daquilo que Cristo deseja para você. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bem complicado essa situação. Você que vive sem perdoar, você que vive debaixo de uma inveja daquele que prega mais, daquele que canta mais, daquele que troca de carro todo ano, daquele que se veste melhor, daquele que consegue comprar algumas coisas e você não consegue, adquirir alguns bens e você não consegue. Então nós vemos que Paulo está falando tudo isso. Você está vivendo na carne ao invés de viver debaixo do Espírito. Você obedece demais à lei e não vê aquilo que Cristo está colocando para você. E tudo isso que está sendo falado aqui, traduzindo, é perder o quê? A sua salvação. Você que está nos acompanhando, que está estudando conosco, você pode dar suas opiniões, pode nos seguir nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Está aparecendo aí para você, a produção está colocando para você aí todas as nossas redes sociais. Temos agora também a nossa rádio e TV, que ela se encontra aqui à sua disponibilidade, para que você possa não somente ouvir boas músicas cristãs, fazer seus pedidos. Pode nos auxiliar também, procurando ali os nossos contatos e fazendo uma doação para nos auxiliar a manter este programa no ar, a manter a rádio no ar. Precisamos de você. Faça uma pequena doação de qualquer valor, entre em contato conosco pela nossa rede social. E agora eu quero fazer uma oração para você que está nos acompanhando. Você que está tendo dificuldade em estar aplicando tudo isso no seu convívio. Você que sabe obedecer às leis, mas não consegue obedecer à fé sobre Cristo. Então vamos estar orando por você neste momento. Eu não sei onde você está, mas tenho certeza que a oração que irei fazer irá chegar até você neste momento. Senhor, aqui estou com a autoridade que foi colocada sobre a minha vida, para que as pessoas que estão neste momento fazendo esse estudo bíblico conosco possam entender e compreender que a lei ela é para todos, mas que muitas vezes, obedecendo somente a lei, cometemos erros que possam danificar a nossa vida cristã, que possam nos fazer com que nós perdemos a nossa graça e até ficar longe da nossa salvação. Temos que ter sabedoria para sermos conscientes na obediência dessa lei. Não estou dizendo, ó Pai, que essas pessoas devem desobedecer a tudo, mas sim ser conscientes, serem eles com uma fé plena em tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo coloca sobre a vida deles para estarem vivendo no seu dia a dia. Porque santo tu és, abraça este povo com o seu amor e a sua graça. Fiquem com Deus e até o próximo programa, assim querendo o nosso Senhor Jesus Cristo.